Isso. Então, o nosso amigo que chegou aqui, por nome Jales. Jales. Jales é um teísta, é um deísta, é um Ele é ateu. Ele é mais ateu que tu. Eu já me entreguei pro ateu. Condenado a um inferno, Jales. Não, Bora! Mas como você chegou a essa conclusão, assim, de ser ateu? Mano, porque, tipo assim, eu já refletia sobre uma ruma de coisa que já tava contraditório eu ser teísta, tá ligado? Nem eu mesmo acreditava em ser teísta, tá ligado? Tipo assim, eu pensava na possível possibilidade de ter alguma coisa e até tipo assim, não descarto por completo, só que, tipo, é só um negócio no vai que, tá ligado? O que tem aqui de material lógico que a gente consegue fazer desmente totalmente a ideia da existência desse ser. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho esse tipo de conhecimento, esse tipo de reflexão, e ainda me considero um teísta, um pouco contraditório. Foi o que eu considerei. E eu já não acredito em Deus nenhum, então já é um complemento a mais. Mas você já foi um teísta, você já foi um crente. Já fui. Não, foi uma escada, tá ligado? Eu não fui tipo, eu era cristão, aí depois eu virei ateu. Não, foi uma escada. Eu primeiro fui cristão, depois eu fui deísta, depois eu fui teísta, e agora agora eu me tornei ateu. Mas o cristão é um teísta, não? O cristão não é um teísta? Sim, eu sei disso. Eu quis dizer no sentido de ser mais agnóstico que cristão. Foi nesse sentido que eu quis dizer. É porque assim, o teísta, ele pode ser, a palavra teísta significa que ele admite a crença em algum tipo de Deus, não necessariamente um Deus específico. Porque teísta já está dizendo a palavra, teísta vem de tel. O teísta geralmente está ligado. O teísta geralmente está ligado a uma religião, né? Por exemplo, ao cristianismo, ao hinduísmo, ao shintoísmo, ao islamismo, né? E o deísta, a não ser que eu esteja enganado, o deísta parece que ele está ligado a essa ideia filosófica, ontológica da existência de Deus. Parece que é mais preciso. O Deus descrito pelo filósofo francês, o Baruch Spinoza. Pronto, então é isso. Então não estou enganado. Então, assim, o meu argumento lógico da inexistência de Deus, ele refuta o Deus ontológico, né? O Deus do deísta. E ao refutar, no meu entender, o Deus do deísta automaticamente refuta todos os deuses do teísmo, dos teístas, de todas as mitologias, de todas as religiões que você pode trazer do mundo. Porque, pelo que se sabe, tem mais de 70 mil religiões em todo o planeta. Então, quando você refuta o Deus do deísmo, um Deus ontológico, acabou para todos eles. Já foi. Porque refutar o Deus bíblico é a coisa mais simples do mundo. Só você ler a Bíblia, né? Se você ler a Bíblia com ceticismo, você refuta o Deus cristão. Se você estudar os livros hindus, você refuta o Deus hindu. Então é muito simples. E quando você refuta o Deus cristão, automaticamente você refuta o Deus judeu e o Deus islâmico. Tipo assim, eu não sei dizer por completo, eu fico meio em dúvida sobre essa questão do problema do mal. Agora, o que eu tenho certeza é, se a gente for pegar pelas características que o povo tem de Deus, né, que são os atributos, né, de onipotência, onisciência, esqueci a outra, onipresença, onisciência e onipotência, pronto. Pegar essas três coisas assim e fazer uma análise de cada um desses itens e botar dentro do nosso mundo e botar dentro de até em situações em que ele próprio está envolvido, a gente percebe que não encaixa. Eu pelo menos acho que esse é o elo mais forte para refutar a existência de um Deus. Eu fico meio em dúvida sobre o problema do mal. Eu fico em dúvida. O problema do mal, ele refuta o Deus bom.
o Deus que age na vida das pessoas, que protege daquilo, que protege disso, que tem um propósito após a vida das pessoas, um propósito maravilhoso, que quer guiar as pessoas para um bom caminho. Essa ideia aí é totalmente refutada pelo argumento do mal, né? Porque o mal existe. O mal está aí, na cara de todos. E o mal existe muito antes da existência do ser humano. Então, isso refuta a própria ideia de que o pecado do homem trouxe o mal para o planeta Terra. O pecado se instalou no mundo e assim o mal passou a existir. Refuta completamente. A mitologia cristã está totalmente refutada. Só pessoas completamente ignorantes, não é tentando ofender ninguém, mas o ignorante é aquela pessoa sem conhecimento, né? Só pessoas completamente ignorantes a esse respeito que ainda acreditam no Deus cristão, acreditam em Jesus, acreditam em Javé. Eu estou sendo sincero, né? Não estou querendo ofender ninguém. Mas todos nós somos ignorantes. Nós somos mais ignorantes do que conhecedores. Porque a gente conhece um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, né? Eu posso não ser ignorante em relação ao cristianismo, mas eu sou ignorante em relação a outras culturas, outras religiões e outras coisas. Oi, sei, mas assim, deixa eu, que eu falei aqui assim. Eu não sei se o quantitativo de pessoas que foram igual a mim, porque eu nasci em berço religioso, tá? Frequentei vários templos, várias sinagogas de várias diversas religiões, mas assim, principalmente aqui dentro, né? Eu já fui para Umbanda, eu já fui para o Candomblé, mas só para pesquisar a questão da fenomenologia, a questão de incorporações, a questão do espírito, conversar com pessoas, com seres humanos. E nas minhas pesquisas, eu ia muito para Candomblé, vendo babalorixás e ialorixás, incorporando entidades, mas no meu tempo de pesquisa, eu concluí que aquilo ali era apenas um teatro, não se tratava de nenhuma entidade, sim pessoas que queriam transmitir aquilo ali para o público como verdade e encenavam que ali tinha um Deus. No cristianismo, tá? Eu também já frequentei muito igrejas, ela de várias denominações, e o que eu concluía no meu tempo de pesquisa, eu queria saber se ali, dentro daquele segmento religioso, existia mesmo a tal da psicofonia, que eu não sei se vocês sabem o que é isso. O que é psicofonia. A psicofonia é quando é um evento que a divindade fala pela pessoa, pelo médium, né? Ou qualquer um que postule ali a crença e quer mandar um recado para alguém e esse espírito fala pela boca da pessoa. Pura lorota, invenção Isso da aí pessoa. é psicofonia. Só que o que acontece durante o meu tempo de pesquisa, como eu nunca fui um teísta de nenhuma vertente, eu apenas, né, nasci no berço religioso cristão, no lar cristão, mas o que acontecia? Eu nunca tive interesse, né? Eu sempre fui chamado, sempre teve aquela coisa de te apressa, Jesus está voltando, mas eu sempre fui do campo do ceticismo, sempre fui do campo da dúvida, porque ateísmo é uma definição criada para poder taxar a pessoa que não tem crença. Eu preferia ser reconhecido como descrente, mas como existe a definição de ateu, então eu me encaixo nessa definição, mas para uma questão de reconhecimento, só isso aí. Mas a pessoa é descrente, só isso aí. Então, quando eu pesquisei muito essa área, né, já conversei até com babalorixás e ialorixás, que seria o pai de santo e a mãe chamada de pai de santo, que é o sacerdote, que alguém conhece como pai de santo ou mãe de santo, babalorixá e ialorixá. Então, eu pesquisei muito esse campo e não vi nada de sobrenatural, metafísico, atemporal. O que eu via foram apenas seres humanos, tá? Que, através de um campo onde ele queria ganhar dinheiro, eles faziam essas encenações. Há quem advogue que isso seja verdade, mas eu nunca presenciei nada de místico aí. Ou seja, né, Marcos?
estão se aproveitando das emoções das pessoas. As pessoas emocionadas, elas afirmam isso e afirmam aquilo baseado apenas em suas emoções, não em fatos contundentes, em coisas reais que possam acontecer na vida. Perfeito. Pode falar, Jales. Não, só que, mas aí entra aquela velha coisa que toda vida a gente ouve de qualquer crente. De que aquilo que ela passa só não é real para a gente porque a gente não tem fé naquilo. Se a pessoa fala de ter fé, acabou-se. Olha, Não, eu não, estava não em vejo um grupo, nada aí, não. eu estava em um grupo e postaram um vídeo de uma hiena, né, mostrando aquela parte lá do clitóris da hiena. Aí no vídeo eu falei assim, depois eu comentei do vídeo e falei assim, só um ser sádico, perverso, projetaria tal coisa. Vocês já ouviram falar na forma de reprodução da vespa, conhecida como cavalo do cão? Aí um teísta lá falou, eu já ouvi falar. Ela coloca os ovos dentro da aranha, né? E os bichos comem a aranha de dentro para fora enquanto ela está viva e paralisada. Eu disse, pois é. Então, só um ser sádico perverso projetaria uma natureza tão caótica, tão maléfica, onde o sofrimento é infindável. Mas existe a questão lógica, que refuta a inexistência de Deus. Aí eu falei do meu argumento lógico, né, que eu já falei aqui, não preciso repetir. Pronto. Nessa parte aí, o Jales está certo. Nessa parte aí, o Jales está certo. Para aquele que está dentro daquele mundo ali, é necessário ter fé. Tendo fé, tudo aquilo ali é verdade. Nessa parte ali, o Jales está certo. Aí veio um cristão logo e falou assim, eu acredito em Jesus porque eu tive experiência, eu tenho várias experiências na minha vida, onde Jesus me ajudou. E eu sei que ele é real e eu tenho a minha fé e minha crença. Aí eu falei assim, bom, eu não estou falando de fé, não estou falando de crença, nem de Jesus, nem de Javé, não estou falando disso. Eu estou falando de um projetista, de um suposto criador que as pessoas acreditam. Não há possibilidade da existência disso. Mas é interessante você dizer que acredita que existe Jesus e que Jesus obrou na sua vida em um país onde mais de 80% da população é cristã, onde os hospitais estão lotados de cristãos, as filas dos postos de saúde estão lotadas de cristãos, os hospitais do câncer no Brasil, em qualquer estado que você for, que tem hospital do câncer, está lotado de cristão com câncer, se recorrendo à ciência para amenizar o sofrimento. Em muitos casos, crianças com câncer, crianças que já nascem com câncer, e o seu Jesus está peidando e cagando para todas essas pessoas, para essas crianças, para todo o sofrimento existente na Terra. Mas você é a pedra na coroa de Deus. É o rubi da coroa de Deus, né? Jesus obra na sua vida, você tem experiências com Jesus maravilhosas, porque você é especial. Vixe Maria, o cristão endoidou, o cristão pirou. Não, eu não estou dizendo que eu sou especial, eu tenho minha fé, vocês querem obrigar a descrença nos outros. Eu disse, quem é que está falando de fé, quem é que está falando de crença, rapaz? Estou falando da lógica, da realidade. O cristão correu, vazou, saiu do grupo. Cara, eles não aceitam, não. Se você puxar para o lado da lógica, eles não aceitam. Sabe por quê, Jales? Eu não acredito. Eu não admito, assim, nem tentar entender essa questão de alguém alegar que a experiência pessoal, isso é tão raso, isso é tão pífio e problemático, porque quando você alega que teve experiência pessoal e que a sua divindade que você crê existe por causa da sua experiência pessoal, isso fez com que você entendesse e provasse a realidade de metafísica desse Deus. Isso é tão conturbado e louco, porque, com base nisso aí, o hindu que estava no hospital e clamou por Shiva ou por Brahman, e teve uma experiência com o pessoal com Brahman, esse Deus vai passar a existir, essa é a realidade do todo por causa da experiência pessoal com esse cara. Já na Grécia, quem estava também para morrer no hospital teve uma experiência com Atena,
que é filha de Zeus, isso vai ser verdade absoluta, e o que teve experiência com Zeus, também Zeus vai ser verdadeiro. Quem teve experiência com Alá, viu que isso vira uma bagunça, porque aí vai virar um aglomerado de deuses, todos sendo verdadeiros por causa de experiência pessoal, experiência anômala e subjetiva, porque cada um atribui a sua verdade. Você está entendendo como é que é? Como isso é pífio? É a proposição que eu joguei em algumas lives que eu participei. Ou todos os deuses são reais ou nenhum é real. E se tu acha que só o teu Deus é real, tu vai ter que dar algum jeito de provar que os outros são falsos. Se tu for usar só fé, tu se fudeu. Porque o teu também é falso, se fosse. Exato, mas eles Vício. não aceitam, não aceitam, cara. Eles correm, eles passam. Quando você puxa Fé pela é lógica, dependência psicológica. Fé é dependência psicológica. É uma puta dependência psicológica. A fé, ela é implantada através da doutrinação infantil. Por exemplo, olha aqui. No Brasil, aqui, mais de 80% da população é cristã. Então, deve ter muitos cristãos me assistindo. Você, cristão, se eu tentar te doutrinar aqui que Jesus é falso, ele é mentiroso, e a verdade é o Deus Ganesha, da cultura hindu, da religião hindu. Será que eu vou conseguir te doutrinar, tornar você um servo de Ganesha e fazer você desprezar Jesus? Não vou. Por quê? Porque você é um adulto que nasceu dentro da cultura cristã e você foi doutrinado desde a infância no cristianismo. Será que eu vou conseguir doutrinar um hindu que nasceu dentro da cultura hindu, doutrinado desde a infância, que o Deus Vishnu, o Deus Ganesha, eles são falsos, eles são mentirosos, que o verdadeiro é Jesus? Será que eu vou conseguir? Lógico que não. Ele vai refutar, ele vai recusar Jesus, assim como você vai recusar Ganesha. O que eu disse lá também, lá no grupo, eu disse assim, ó, Jesus, a história de Jesus não é menos ridícula do que a história do Deus Ganesha. Se a história do Deus Ganesha é ridícula, a de Jesus é tão ridículo quanto. Se a história de Leda e Zeus é ridícula, a história de Jesus é tão ridícula quanto. O que acontece é que quem está preso na religião, está naquele vício, naquela dependência psicológica, ele não quer pensar a respeito, ele não quer questionar, simplesmente para continuar acreditando. Um viciado em uma droga, ele não quer parar para pensar que aquela droga é um mal que está prejudicando ele não quer pensar nos componentes daquela droga, ele simplesmente sente a necessidade de usar. O religioso, ele não quer pensar, ele simplesmente sente a necessidade de acreditar. Quando alguém diz, olha, Deus não se prova, você sente Deus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Você não vai conseguir provar Deus, você nunca vai conseguir provar Deus. Você sente Deus. Porque é uma emoção. É um sentimento, é uma necessidade psicológica que foi colocada em você através da doutrinação infantil. Essa comparação de Jesus me lembrou. Sabe quando tem aquele negócio de Maria ter engravidado virgem e tudo mais de Jesus? Isso aí me lembrou de um dos contos gregos. Eu não vou lembrar nunca quem foi a mulher, mas uma mulher lá que Zeus queria estar por perto, só que ele tinha que estar no Olimpo. Aí ele sacou uma chuva de ouro do céu, mano. Ele deu uma mijada na mulher. Eu lembrei dessa porra, mano. A concepção de Jesus em Maria foi praticamente a mijada que Zeus deu naquela mulher. Só que em Maria. Tanto você pode comparar com essa situação aí, como você pode comparar com a situação de Leda, onde Zeus engravida Leda, transformado num cisne, transfigurado num cisne. A representação do Espírito Santo é um pombo. É um pombo. Então, Maria engravidou do Espírito Santo. Maria teria engravidado de um pombo. Porque assim, ó, quando se faz a representação de Leda, qualquer artista que faz a representação de Zeus e Leda, vou colocar aqui no Google para você ver. Zeus e Leda. Se você pesquisar, você vai encontrar isso aqui. E aí, como eu estava dizendo aí a vocês, então, eu fui não sei se eu fui o único, devido a alguma proporcionalidade aí, tem muitos casos iguais a mim. Eu sou um ateu que não
nunca fui um cristão, nunca fui um teísta. Então, eu sou diferente dos outros, que já tiveram uma crença, já acreditaram nisso aí, tá? E eram teístas, acreditavam em céu, em paraíso, no inferno, em nova terra. Eu nunca acreditei nisso aí. Aí, Marcos. Zeus e Leda aí, ó, Jales. Puta Um pato mantendo relações sexuais com uma mulher. Não um cisne, um ganso, não um cisne. Um cisne mantendo relação sexual com uma mulher. Isso aqui é uma representação feita por um artista. Se você fosse dizer para qualquer crente, na época em que Zeus era acreditado como um deus, qualquer crente em Zeus, que Leda engravidou de um cisne, todos eles iriam negar. Eles iriam dizer que isso é uma transfiguração, é um simbolismo. O espírito de Zeus estava sobre Leda, e Leda concebeu. Quando Leonardo da Vinci, né, o tão conhecido Leonardo da Vinci, ele fez a representação de Leda, olha o que foi que Leonardo da Vinci fez. Eu não vou encontrar, parece, a pintura toda de Leonardo da Vinci, mas eu vou encontrar parte dela, que é isso aqui, ó. Só um pedacinho aqui. Se eu encontrasse, eu tinha a revista aqui do Leonardo da Vinci, mas eu não tenho mais. Mas aqui, nessa imagem, você vê 4 crianças que nascem de 2 ovos. Nessa pintura de Leonardo da Vinci, aqui você pode ver os pés de Leda. Ao lado dela na pintura está o cisne abraçando Leda com as asas. Leda colocou ovos na pintura de Leonardo da Vinci, e desses ovos nasceram 4 gêmeos, 4 crianças. Se qualquer artista for representar o nascimento de Jesus sem a crença na ideia de que Jesus é Deus, é semideus, é um avatar, é algo real, esse artista vai desenhar Maria mantendo relações com um pombo e possivelmente botando ovos, e Jesus nascendo de um ovo. Visto que a própria crença cristã, ela entende que Jesus nasceu de uma virgem. Maria continuou virgem após ter Jesus. Se Jesus nasceu pela vagina, Maria não pode ser virgem. O artista pode interpretar isso. E os pássaros colocam ovos pelo ânus, né? Pássaros não têm vaginas. Logo, Maria colocaria ovos pelo ânus e Jesus nasceria de um ovo. E assim Maria continuaria virgem. Quando Zeus, transformado num cisne, manteve relação com Leda... Isso aí, o inferno te espera, amigo. Leda colocou ovos, e esses meninos nasceram de uma virgem. Leda também era prometida, assim como Maria. Olha a semelhança. Se o artista representa Leda botando ovos, e esses meninos nascendo de uma virgem, logo, Jesus nasceu também de uma virgem. O artista representaria exatamente como Leonardo fez. Uma mulher, um pombo agarrado nela e um ovo no chão, nascendo um lindo garotinho. Mas aí o que os cristãos iam querer fazer? Iam cair em cima do cara. Dependendo da época, iam botar na fogueira, iam matar. Só que o que acontece? Quando Leonardo da Vinci fez essa pintura, Zeus já era tido como mitologia. Futuramente, o cristianismo ele vai cair como mitologia para todas as pessoas do mundo. E se ainda existir seres humanos dessa época, só concluindo, se ainda existir seres humanos dessa época, e vai acontecer isso aí, o cristianismo vai cair, então vai haver representações do mito de Jesus. E é certeza que os artistas
representarão Maria agarrada com um pombo e colocando ovos, o menino nascendo de um ovo. É óbvio isso. O IC, e tem um problema. A gente tem a mania de atribuir que algo que a gente não acredita é mitologia quando se trata da crença dos outros. Porque na antiguidade, todos os eventos metafísicos causados por Zeus e por os deuses, aquilo ali era realidade, aquilo ali era fé pura, era verdadeiro atos que aconteciam ali. A questão da mitologia é quando outros povos observam a sua crença e não concordam com a sua crença, taxa de loucura e de mitologia. Quando Zeus, Zeus, esse deus grego do Olimpo, do Monte Olimpo, ele ganhou uma credibilidade tão notória que ele chegou no Oriente Médio. O cara era tão foda que ele chegou no Oriente Médio sendo acreditado como o único deus verdadeiro. Só que o Deus fodão, não como o único Deus estabelecido, mas como o Deus mais fodão de todos que existiam. Aí o que é que acontece? Na antiguidade, aquilo ali era a verdade. Você está entendendo como é que é, Jales? A partir de outras crenças que observavam e não concordavam com alguns folclores, taxavam como mitologia. Um exemplo, para o hindu, essa história do cristianismo não tem pé e nem cabeça, então logo eles taxam como mitologia. Do mesmo jeito que ao você observar que na Índia uma vaca é tida como um deus, isso não faz lógica nenhuma, mas quem nasceu e se criou dentro daquela cultura vai achar que aquilo ali é um deus. Você está entendendo? Aquilo ali não é mitologia, aquilo ali é um deus. Mitologia é para quem faz uma observação lógica de fora. Isso. Então, o que eu estou falando é exatamente isso aí, Marcos. Quando essa crença cristã cair como mitologia em todos os locais do mundo, que hoje em dia o Zeus já é mitologia em todos os locais do mundo, mas ainda existe hoje religiões que ainda são tidas como verdade em partes do mundo. Por exemplo, o hinduísmo é tido como verdade na Índia. O cristianismo é tido como verdade nos Estados Unidos, é tido como verdade no Brasil, é tido como verdade em Portugal, é tido como verdade na Itália. Então, está tudo, né? Quando isso aí cair como mitologia em todas as partes do mundo, ninguém vai se incomodar que alguém represente Maria colocando um ovo. Infelizmente a gente não vai estar vivo para ver isso, né? Mas que isso é uma verdade, é. Uma hora isso vai ter que cair, não é possível. Cai, toda mitologia cai. Toda mitologia cai. Aqui tem durado mais tempo é o hinduísmo. O hinduísmo é a mitologia que tem durado mais tempo de existência, assim, as pessoas acreditando. Aqui, ó, olha aqui. Olha como foi que esse artista representou aqui, ó. Porra! Aí o pato aí, ó. Tá ligado? Aí você imagina, o cristão hoje, ele imagina Maria, o José serrando as tábuas lá de madrugada, ou então de noite, dormindo. Aí, de repente, ele sai, dá uma volta ali, e Maria fica sozinha, e o Espírito Santo desce e pega ele desse jeito aí. Será que um cristão imagina isso? Não, né? Nenhum cristão imagina isso. Ele não para pensar nisso. Ele só imagina que ela engravidou por um milagre, do nada o menino apareceu lá dentro do útero dela, e o menino saiu por milagre, não foi um parto, né, ali rasgando tudo, foi por milagre, do nada o menino apareceu, plim, plim, fora. Ninguém imagina que Jesus comia, bebia, cagava, ninguém imagina Jesus com dor de barriga, cagando de trás de uma moita, ninguém imagina essas coisas. Mas se Jesus estava no corpo de um ser humano e comia e bebia, ele deve ter tido infecção estomacal, infecção intestinal, dor de barriga, caganeira, visto que ele não tinha ali uma educação boa, ele não tinha conhecimento bom para cuidar da higiene, para se higienizar, para se cuidar. Ninguém imagina essas coisas. Por isso que eu digo, ó, a crença
crença religiosa ela é uma dependência psicológica. A pessoa sente a necessidade de acreditar.